Olá pessoal, vamos iniciar mais um estudo de Química. Vamos iniciar mais um estudo das soluções. Na aula anterior, nós já fizemos um estudo inicial de soluções, do qual nós estudamos as dispersões, os colóides e também vimos o conceito de solução. O conceito de solução é que solução é uma mistura homogênea. A mistura homogênea é uma mistura do qual nós não conseguimos observar as suas barreiras de separação. Esse é um conceito de solução. E na solução nós vimos que na solução nós teremos o soluto e teremos o solvente. O soluto estará em menor quantidade e o solvente estará em maior quantidade. A exemplo disso, nós podemos citar como exemplo a dissolução de uma colher de açúcar em 1 litro de água. Aí nós temos um exemplo de solução onde o soluto é o sal e o solvente vai ser a água. Aí, nós temos o que a gente pode conceituar como uma solução aquosa, que é a solução em que tem como solvente a água. Nessa aula, nós iremos dar continuidade, do qual nós vamos estudar agora as classificações das soluções. Na aula anterior, nós já iniciamos esse estudo. Nós vimos que as soluções elas se classificam e elas irão ter alguns parâmetros que nós iremos utilizar para classificar essas soluções. O primeiro que nós vamos classificar vai ser quanto à fase de agregação. Isso na aula anterior nós vimos que essas substâncias elas se agregam, elas irão se agregar na fase sólida, líquida e gasosa. Então nós temos exemplo de solução na fase sólida. Nós temos exemplos, as ligas metálicas. Eu tenho o aço, que é uma união entre o ferro e o carbono. Essa é a liga mais importante da atualidade. Que a solução, quanto à fase de agregação, elas podem ser sólida, líquida e gasosa. Vamos começar pelo exemplo de uma solução sólida. A solução a gente já viu que é uma mistura homogênea do qual nós não conseguimos distinguir os componentes dessa mistura. E a solução sólida, no estado sólido, nós podemos citar como exemplo o aço. O aço ele é uma mistura entre o ferro e o carbono. E nós formamos a liga aço, a liga metálica aço, que hoje é a liga mais importante da atualidade. Bronze, também nós temos o bronze, que é uma mistura do cobre com o estânio, a primeira liga usada pelo homem. Então, essa liga de bronze, feita a título de informação, ela foi a primeira liga utilizada pelo homem. Nós temos também o ouro 18 quilates. Na sua essência, na sua grande maioria, o ouro 18 quilates, ele é a junção do ouro de 75% de ouro mais 75% de cobre, que é justamente para dar essa resistência, porque o ouro puro ele não é ideal para a fabricação de joias. Outro tipo de solução que nós temos vai ser a solução líquida, do qual nós temos a junção água mais sal. Então, quando eu junto a solução água mais sal, nós vamos ter um exemplo de uma solução líquida. A outra solução que nós podemos citar é a água mais álcool. Então, se eu misturar água mais álcool, nós teremos uma solução líquida. Então, nós vamos ter uma solução líquida. Solução gasosa, nós podemos citar como exemplo o ar. Certo? No ar, nós temos uma mistura de vários gases, sendo que 78% é do gás nitrogênio, certo? Na atmosfera, no ar atmosférico, 21% é de oxigênio e 1% fica para os demais gases. Também é um exemplo de solução. Eu olho para o espaço e eu não consigo visualizar o ar. Então a gente observa que é um exemplo de uma mistura
gasosa, eu não consigo distinguir os componentes dessa mistura. A outra classificação das soluções, nós vamos classificar essas soluções quanto às partículas dispersas. Ou seja, quando eu falo essa classificação quanto às partículas dispersas, eu me refiro se vai ser uma partícula, uma dispersão, vai ser uma solução molecular ou se vai ser uma solução iônica. A solução molecular, quando nós pegamos, por exemplo, e eu vou dissociar a glicose em água, dissolver, melhor dizendo. Então, quando eu coloco o açúcar em água, nós não temos a capacidade de quebrar as ligações que há entre carbono, hidrogênio e oxigênio. Na água, essas moléculas elas irão continuar juntas, elas irão continuar a molécula. Eu não vou quebrar essa molécula. Então, não ocorre a formação de íons. Logo, teremos uma solução molecular. Já quando nós colocamos o cloreto de sódio em água, se eu coloco o sal em água, eu vou fazer essa quebra. Tá? Eu tenho uma ligação iônica, então a água ela vai conseguir quebrar a ligação que existe entre o sódio e o cloro, formando assim, transformando-se em íons. Esses íons eles são capazes de conduzir corrente elétrica. Aí no caso eu tenho o sódio, que é um metal, o cloro, que é um metal, acontece uma ligação iônica pelo compartilhamento de elétrons. Ao entrar em contato com a água efetua a quebra dessa ligação iônica, tornando-se esse material em um íon, tornando-se essa solução uma solução iônica. Ela é capaz de conduzir corrente elétrica. Tá? Então, nesse caso, nós fizemos o que nós fizemos foi uma dissociação. Tá? Nós fizemos uma separação de íons. No caso se eu tiver o cloreto de sódio e eu dissolvê-lo em água, essa ligação aqui entre o hidrogênio e o cloro, ela vai acontecer uma cisão, uma quebra. Esse hidrogênio aqui também ele vai haver essa quebra, né, desse hidrogênio, do qual nós vamos ter a formação do H3, O+, que é um cátion. E eu vou ter a formação de um ânion Cl-, formando íons. Esse processo eu chamo de processo de ionização. No cloro nós fizemos uma dissociação e nesse segundo exemplo nós fizemos um processo de ionização. Como é que isso pode acontecer? Né? Vamos imaginar aqui, remover a sacarose. Digamos que eu tenho aqui a água. Tá? Vamos imaginar que eu tenho aqui a água, só simulando o processo anterior. Tá? Então eu tenho aqui, ao invés da glicose, vamos jogar sacarose, que também é a mesma molécula. Né? Também é uma molécula, também é um processo molecular. Então quando a substância também é substância molecular. Quando eu jogo a sacarose, que também seria o mesmo caso da glicose, se você observar, as moléculas de sacarose elas não se quebram, não há essa cisão. Eu continuo a molécula com a molécula inteira. Tá? Essa molécula não é quebrada. Agora, se eu remover aqui a glicose e eu inserir o cloreto de sódio, o que nós vamos observar? O cloreto de sódio, ao entrar em contato com a água, essa ligação cloro-sódio ela é quebrada, tornando-se em íons, como vocês podem observar aqui na animação. Então, se nós colocarmos uma lâmpada, né? Se a gente colocar aqui, eu vou fechar esse circuito. Essa lâmpada, se você observar, ela vai conseguir acender, porque vai haver uma passagem de corrente elétrica. Então, as soluções iônicas, elas conduzem corrente elétrica. As soluções moleculares, elas não irão conduzir corrente elétrica. Então, se eu remover aqui o açúcar, ou se eu remover
o sal e eu jogar o açúcar, né, olha, ela não vai efetuar, não vai conseguir, melhor dizendo, fechar o circuito, não vai haver a passagem de corrente elétrica. Então, esses são esse exemplo aí dessas dissociação. A outra classificação das soluções, nós vamos classificar as soluções quanto a classificação quanto à proporção soluto-solvente. A classificação quanto soluto-solvente, eu tenho um exemplo de aí eu vou classificar como solução diluída e também como uma solução concentrada. Isso eu creio que vocês já tenham visto no seu dia a dia. Às vezes você prepara um suco e você sente que ele está muito forte. Esse suco está muito forte. Então, o que é pela química? O que é que aquele suco está? O que é que aquele suco tem? Ele está concentrado. Quimicamente falando, quando a gente fala que um suco está muito forte, quimicamente significa que ele está muito concentrado. Se eu quero diluir, eu acrescento, né? Eu vou acrescentar solvente. Então, quando eu tenho uma solução diluída, aqui tem pouco soluto em relação ao solvente. Uma solução ela vai ser concentrada quando ela tem muito soluto em relação ao solvente. Então, se a gente observar aqui, por exemplo, digamos que eu tenho um recipiente que eu tenho 10 litros de água e eu vou colocar 100 gramas de sal. No segundo exemplo, eu tenho 2 litros de água e vou colocar 80 gramas de sal. Então, quem é que vai ser mais concentrado? A gente vai fazer os cálculos. Por quê? Porque a gente vai descobrir a relação soluto-solvente. Vamos descobrir essa proporção. Então, a solução ela vai ser diluída quando eu tenho pouco soluto em relação ao solvente. E a solução vai ser concentrada quando nós tivermos, melhor dizendo, muito soluto em relação ao solvente. Então, nesse exemplo aqui, nós vamos representar esses colchetes, ele vai representar, na química, nós vamos significar concentração. Então, a concentração da solução 1 vai ser a massa da solução 1 dividido pelo volume. Nós vamos descobrir que a concentração é 10 gramas por litro na solução 1. Na solução 2, a concentração vai ser a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Logo, a concentração da solução 2 vai ser 40 gramas por litro. Logo, o que é que nós podemos concluir? Podemos concluir que a massa da solução 1 ela é maior que a massa da solução 2. Ou seja, nós podemos dizer que a solução 1, a concentração da solução 1, ela vai ser uma concentração menor do que a concentração da solução 2. Se você observar, na solução 2 eu tenho o quê? 1 grama por litro. Na solução 1, perdão. Na solução 2 nós teremos 40 gramas por litro. Então, se eu pegar 1 litro dessa solução 1 e 1 litro dessa solução 2 e eu colocar ambos para sofrer um processo de evaporação, ao final nós teremos maior sal na solução 2. Então, esse é o conceito de solução concentrada e uma solução diluída. Tá? É outra forma de classificação. A outra forma de classificação vai ser quanto à saturação. E aí, quanto à saturação, nós temos um conceito que é o coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? Então, se nós observarmos, pessoal, no nosso dia a dia, às vezes, quando preparamos um suco, a gente observa que, exageradamente, principalmente quando a gente é criança, a gente você iria preparar um suco e que geralmente a criança gosta muito de doce, então coloca tanto açúcar que ele não consegue mais dissolver naquele volume que foi utilizado. Então, nesse caso aí, nós dissemos que ele atingiu o seu coeficiente de solubilidade. Porque cada solvente, cada substância, ela é capaz de dissolver uma certa quantidade de sal. Ela vai suportar
dissolver até uma certa quantidade de sal e vai atingir um limite. Esse limite nós chamamos de coeficiente de solubilidade. Então, se você pegar, por exemplo, 1 litro de água e eu for dissolvendo, vou colocando colherinhas de açúcar, vou acrescentando, vai chegar um momento em que nós não mais conseguiremos dissolver o açúcar. Nesse momento, nós dizemos que nós atingimos o coeficiente de solubilidade. Foi atingido a quantidade máxima de soluto que eu conseguia, que era possível dissolver em uma quantidade de água a uma dada temperatura. Então isso nós vamos chamar de coeficiente de solubilidade e nós iremos representar pela sigla SC. Então na química, na físico-química, quando a gente vê SC, quer dizer o coeficiente de solubilidade. Então pela teoria indica que indica a quantidade máxima, né, os coeficientes de solubilidade, indica a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em determinada quantidade de solvente, levando-se em consideração a temperatura. Então esse aqui nós vamos chamar de coeficiente de solubilidade. Exemplo, nós temos aqui, ó. Como é que eu vou fazer essa leitura? Eu leio da seguinte forma, eu observo que nós podemos dissolver 20 gramas de sal por 100 gramas de água a uma temperatura de 30 graus Celsius. Então esse é o coeficiente de solubilidade que ele nos deu aí no exemplo. Tá? Então ele observa aí que eu posso dissolver o coeficiente de solubilidade da água a essa temperatura de 30 graus Celsius é de 20 gramas de grau, ou 20 gramas de sal, perdão. Então eu posso dissolver na água até essa quantidade aí, em 100 gramas de água, né? A temperatura de 30 graus Celsius. Então isso nós vamos chamar de, isso aqui é o coeficiente de solubilidade da água. Então a gente vai obedecer uma proporção direta. Então se em 100 gramas de água eu consigo dissolver 20 gramas de sal, então se eu dobrar, então em 200 gramas de água nós poderemos dissolver 40 gramas de sal. E levando em consideração esse coeficiente de solubilidade que nós iremos fazer a classificação das soluções quanto à sua saturação 30 graus Celsius. Quando é que eu vou ter uma solução insaturada, levando em consideração esse coeficiente de solubilidade? Ainda não atingiu o coeficiente a 30 graus Celsius. Ainda não atingiu o coeficiente de solubilidade. É quando eu tenho uma solução insaturada. O que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de sal que nós conseguimos, que é possível a gente dissolver em uma dada quantidade de água. No caso, nós estamos tomando aqui 100 gramas de água. Então, se eu posso dissolver 20 gramas de água, 20 gramas de sal, perdão, em 100 gramas de água a 30 graus Celsius, quando é que eu vou ter uma solução insaturada? Quando eu dissolver uma quantidade inferior a 20 graus Celsius, aliás, a 20 gramas. Quando é que nós vamos ter uma solução saturada? Quando eu conseguir dissolver exatamente as 20 gramas, os 20 gramas de sal em 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Eu vou ter uma solução saturada. Olha, já saturou, atingiu o máximo, não pode mais dissolver, passou, atingiu o limite. Então nós teremos uma solução saturada quando atinge o coeficiente de solubilidade. Solução supersaturada, ela ultrapassa o coeficiente de solubilidade. É quando eu consigo dissolver além do coeficiente de solubilidade. Então eu vou dissolver o máximo. Como é que isso acontece? Vamos entender como isso acontece. Então vamos observar esse resumo, tá? Essa pequena síntese aqui para a gente fechar de vez esse conceito de solução saturada, solução insaturada e solução supersaturada. Então vamos imaginar o coeficiente de solubilidade que nós estamos tomando padrão, vale ressaltar, pessoal, que toda questão que vocês forem fazer, o avaliador ele precisa dizer
qual é o coeficiente de solubilidade daquela substância que está em jogo na questão. Então não tem como a gente fazer uma questão se o avaliador ele não apresentar meios. Então sempre nas questões, sempre as bancas elas devem apresentar o coeficiente de solubilidade, que isso é conseguido em laboratório. Então não tem como a gente fazer. Então toda questão é preciso que ela lhe apresente o coeficiente de solubilidade, que a partir do coeficiente de solubilidade é que nós poderemos fazer as observações, poderemos fazer chegar às respostas, chegar à conclusão de que se trata de uma solução saturada, de que se trata de uma solução insaturada ou de uma solução supersaturada. Então nós vamos tomar como exemplo, eu acho muito bacana esse exemplo aqui, ó. Veja bem, eu vou tomar como exemplo o coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de sal que nós conseguimos dissolver em uma dada quantidade de água a uma dada temperatura. Então ele está dizendo que o coeficiente de solubilidade ele me apresentou que é 20 gramas de sal por 100 gramas de água a temperatura de 30 graus Celsius. Pronto. Peguei o primeiro exemplo aqui. Vamos imaginar esse primeiro exemplo. Nessa primeira recipiente, eu coloquei 17 gramas de sal para dissolver. Então eu tenho uma solução insaturada, porque o coeficiente de solubilidade é 20 gramas de sal por 100 gramas de água. Então, eu ainda poderia dissolver ainda mais 3 gramas. Então, nós temos o exemplo de uma solução insaturada. Agora, nesse segundo exemplo aqui, vamos para esse segundo recipiente. Ó. Vamos aqui para esse segundo recipiente. Digamos que agora eu coloquei 20 gramas do sal. Nós temos um exemplo de uma solução saturada, atingiu o limite máximo. Não sei se vocês já ouviram pessoas colocarem, para mim eu já saturei, então já atingiu, já chegou o máximo, já saturou. Você não consegue mais dissolver nenhuma grama desse sal nessa temperatura, porque atingiu. Você pode agitar, você pode fazer o que você quiser. Se manter a temperatura constante, você não vai conseguir dissolver mais. Isso considerando as 100 gramas de água. Agora, se nós pegarmos aqui e vamos imaginar aqui nesse terceiro momento aqui, nesse terceiro recipiente, vamos imaginar que nós colocamos agora, ao invés de 20 gramas, nós colocamos 22 gramas de sal. O que é que eu vou observar? Isso a temperatura de 30 graus Celsius. Nós vamos observar que os 20 gramas de sal irão se dissolver e as duas restantes irão para o fundo, formando o que nós chamamos aqui na química de corpo de fundo. Então, nesse exemplo 3, nós vamos ter uma solução saturada com corpo de fundo. Ela atingiu o máximo possível, que era as 20 gramas, e os 2 gramas, ele se depositou no fundo do recipiente. Então, nós temos aí uma solução saturada com corpo de fundo. Agora, vamos aqui para esse quarto exemplo. Certo? Nesse quarto exemplo, vamos imaginar que nós conseguimos dissolver além das 21 gramas, certo? Além das 21 gramas, além das 20 gramas, nós conseguimos dissolver mais uma. O coeficiente de solubilidade era apenas 20, mas eu consegui dissolver 21. Então, aí, o que nós temos aí? Um exemplo de uma solução supersaturada. É uma solução instável, ela tem uma grande instabilidade. Como é que se consegue essa solução supersaturada? Eu preciso aquecer. Então eu aqueço a substância, era 30 graus Celsius, eu vou aquecer a solução. À medida que eu aqueço,
eu vou conseguir dissolver além do coeficiente de solubilidade. Aí quando conseguir dissolver, eu deixo aquela solução resfriar em repouso, sem agitação. Aquela grama que passou, quando resfriar, voltar a temperatura para 30 graus Celsius, ela vai continuar dissolvida. Aí nós temos um exemplo de uma solução supersaturada. Ela é uma solução estável. Se eu agitar, se eu jogar qualquer grão, cristalzinho de sal, o que passou, ele vai se depositar no fundo do recipiente. Então nós vimos aí o exemplo de uma solução insaturada, solução supersaturada e uma solução saturada com corpo de fundo, né? Então, insaturada, saturada, saturada com corpo de fundo e supersaturada. Então, nós vimos aí o exemplo de coeficiente de solubilidade. Que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de um sal que nós conseguimos dissolver por unidade de água ou por unidade de solvente a uma dada temperatura. Isso é o que nós chamamos de coeficiente de solubilidade. Então, pessoal, essa foi a classificação das soluções, tá? Muito importante vocês gravar, guardar no fundo do coração de vocês, que isso é muito cobrado nos concursos, nos vestibulares. O Enem também gosta muito desse assunto de soluções. Então, vocês realmente memorizar, aprender esse assunto. Então nós vimos aí a classificação das soluções quanto à fase de agregação, que é sólida, líquida e gasosa. Vimos a classificação das soluções quanto à natureza das partículas dispersas. Vimos que elas podem ser solução molecular ou uma solução iônica. Solução molecular não conduz corrente elétrica porque não há quebra das ligações. Solução iônica, ela é capaz de conduzir, ela conduz corrente elétrica porque há uma dissociação, há uma quebra, uma ruptura, uma cisão das ligações. E aí eu consigo fazer, ela se dissocia, ela se forma em íons e esses íons são capazes de conduzir corrente elétrica. Vimos a classificação das soluções quanto à proporção soluto-solvente, que ela pode ser diluída, que é aquela solução que tem pouco soluto em relação ao solvente. Vimos que ela pode ser concentrada, que é a solução que tem muito soluto em relação ao solvente. E, para concluir, nós vimos a classificação quanto à saturação. Vimos o conceito de coeficiente de solubilidade, que é a quantidade. O que é que o coeficiente de solubilidade ele indica? Ele indica a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Isso nós chamamos de coeficiente de solubilidade. E a classificação quanto à saturação, levando em consideração o coeficiente de solubilidade, nós vimos que as soluções elas podem ser insaturadas, quando não atingir o coeficiente de solubilidade, pode ser saturada, quando atinge o coeficiente de solubilidade, pode ser saturada com corpo de fundo, quando eu atinjo o coeficiente de solubilidade e há um restante de sal no fundo do recipiente, eu vou chamar de corpo de fundo, e também temos a solução supersaturada, quando nós conseguimos ultrapassar esse coeficiente de solubilidade. E essa ultrapassagem nós conseguimos aquecendo, aquece e depois resfriamos. Vimos que essa solução, a supersaturada, é uma solução bastante instável. Tá? Então essa foi a nossa aula sobre classificação das soluções.